A paz do Senhor, meus amados irmãos, estudiosos, da palavra de Deus. Chegamos na lição de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Glória a Deus. É interessante essa temática, Ele usa a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Se nós estudarmos com cuidado a história do apóstolo Paulo, ele realmente, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ele já viveu numa plenitude espiritual muito diferente de muitas pessoas. Mas o importante é nós entendermos que Paulo, ele tinha aquela percepção da preservação da vida, que todos os cristãos têm. Embora nós temos a convicção de que o céu é o nosso lar, é para lá que nós iremos, nós temos essa esperança que Jesus vem nos buscar, mas nós temos em nós algo que Deus colocou, que é a preservação da vida. É por isso que quando você vai atravessar uma rua, você olha para os dois lados, é por isso que você toma cuidado, para não sofrer nenhum acidente, nenhuma queda, etc. É a preservação da vida que Deus colocou em nós. Paulo também, ele fala em muitas passagens da Bíblia, mas uma especificamente, ele diz assim, que ele tinha vontade de partir, porque estar com Cristo é muito melhor. Fala, de ambos os lados estou em aperto, tendo vontade de partir, porque estar com Cristo é muito melhor, mas julgo ficar no corpo por amor de vós. Então, embora ele tenha essa convicção, essa coragem de fé, de não temer a morte, mas é público e notório na biografia de Paulo a postura dele também na preservação da vida. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, Paulo então diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então esse é o nosso textuário. A verdade prática diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Verdade prática está em Atos capítulo 21, e vamos primeiramente fazermos aqui aquela reflexão que a gente sempre faz, sobre o nosso textuário. Então, o nosso textuário aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. É verdade que a época do apóstolo Paulo era uma época em que havia perseguições sistemáticas, se obrigava as pessoas a confessar a religião do imperador, se respeitava as religiões dos povos conquistados, no caso de Roma, mas com uma série de objeções. E especificamente a fé cristã sofreu desde o início a perseguição dentro do judaísmo. Foi a primeira e violenta perseguição, foi o Estado judeu, Embora era uma província romana, mas tinha uma certa autonomia. E os cristãos foram perseguidos pelo governo da província romana, e grande parte desses indivíduos eram judeus, como sacerdote, o sumo sacerdote, o próprio Paulo, etc. Depois que a igreja começou a expandir em todo o Império Romano, ela começou a ser perseguida pelo Império Romano, pelo Estado Romano. Então ela deixou de ser perseguida pelos judeus e foi perseguida pelos gentios. E nesse período do apóstolo Paulo foi um período de grandes e profundas perseguições. Não é que nem hoje que a gente, vamos recorrer à justiça, tem os direitos humanos, a corte internacional. Não tinha nada disso, Então uma religião que não era considerada lícita era uma religião que desprezada. No caso do cristianismo, foi acusada por muitas autoridades romanas como sendo uma superstição,
apenas uma superstição. Então não era uma religião lícita. O cristianismo tornou-se religião lícita só no ano 313, com o edito ou édito de Milão. Então, primeiro século, segundo século, terceiro século, perseguições contínuas. Só no quarto século, ano 313, é que o cristianismo tornou-se religião lícita. Cuidado, hein? Não religião oficial, como alguns pensam. Tem gente que pensa que Constantino transformou o cristianismo em uma religião oficial. Negativo. A oficialização do cristianismo se deu só no ano 392 a 394, com o imperador Teodósio. É um outro momento. Em 313, o cristianismo apenas tornou-se lícito, uma religião que poderia ser praticada, mas não religião oficial, tá? Bom, então nesse contexto inicial, nesses 100 primeiros anos de cristianismo, ele é muito perseguido. Como eu disse, era considerado apenas uma superstição. E Paulo vai falar aqui que essa perseguição que os cristãos sofrem são perseguições devido à fé em Jesus. E ele fala que o Espírito Santo vai nos capacitar, vai nos dar graça para suportarmos as muitas lutas e tribulações. Então, isso é importante, porque você vê hoje uma religiosidade que não quer ter luta, que não quer ter dificuldade, que não quer passar por perseguição, que não quer passar por crises econômicas. É uma religiosidade estranha à luz do que a igreja primitiva passou. Paulo sofreu muitas perseguições. Muitas vezes ele foi quase que martirizado. Tudo ele fez porque ele levava a palavra de Deus, o amor a Jesus. Olha que interessante, nesse texto áudio nosso, não se usa a expressão Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, não. Aqui ele fala amor de Jesus. Somos perseguidos por amor a Jesus, porque ele está, de alguma maneira, fazendo a indicação do Jesus, homem, da natureza humana de Jesus, que sofreu, que padeceu, sofreu todo tipo, como o servo sofredor. Por isso que ele usa a expressão aqui, Jesus. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ele não fala do Senhor Jesus. Olha que interessante. Fala para que a vida de Jesus. Então ele está dando ênfase à natureza humana, que foi a natureza que sofreu como servo sofredor. E ele vai fechar falando a seguinte expressão, em nossa carne mortal. Ele já fala no capítulo 5, ainda da segunda epístola, nossa história está no capítulo 4, mas no capítulo 5, ele fala, porque sabemos que se o corpo, né, se a nossa casa terrestre se desfazer, então há todo um contexto, ele ainda continua falando sobre a questão da nossa carne mortal, né, o nosso corpo se desfazer, nós temos de Deus o que é um edifício. Então o nosso corpo físico e mortal, ele é na verdade o veículo da nossa alma, né? A nossa alma está dentro desse corpo. E ele sabe que o nosso corpo, enfraquecido pelas lutas, pelas dificuldades, pelas aflições, pelas perseguições, a gente poderia fraquejar. Mas acontece que o Espírito Santo que está ali dentro de nós, nos dá graça, nos dá força para suportarmos a perseguição, para suportarmos as aflições do presente século. Então as dores que Paulo suportou, ele suportou na carne, né? Era a carne dele que estava sendo abatida. E Jesus se identificou conosco também, quando o Verbo se fez carne, graças a Deus. Então Jesus se manifestou como homem. Então, João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí o versículo 14, e o Verbo se fez carne. Então Deus assumiu a natureza humana, o Emanuel, Deus se fez carne, Deus conosco. E em carne, como homem, ele sofreu todo tipo de perseguição, de luta. Jesus experimentou todo tipo de ataque,
Diferentemente de nós, ele nunca pecou, nunca houve engano em Jesus. Nós não, né? Mas o bom é que Jesus se identificou com a nossa natureza. Ele sabe o vale que você está passando, a sua luta, as suas dificuldades. Você pode falar com Jesus, você pode entrar no seu quarto e abrir o seu coração para o Senhor Jesus, porque Ele sabe o que é ser um ser humano, porque Ele se fez carne. Ele sabe o que é ser perseguido, as lutas, os vales que você passa, as dificuldades, a falta de compreensão. Você pode contar tudo isso para Jesus, porque Ele se fez homem, Ele se identificou com a nossa natureza. Glória a Deus! E esse versículo fala que tudo que a gente sofre, mas no amor do Senhor. Graças a Deus. É realmente um versículo lindo, né? É um versículo lindo. E o mais importante é que, mesmo com as nossas dificuldades, nós temos esperança no Verbo que se fez carne. E essa fé em Jesus é que nos mantém de pé, mesmo num contexto de tremenda perseguição. Olha o texto principal da nossa lição, na lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Quem nos dá coragem? Jesus. É se você está em Cristo, nova criatura você é. E se você está em Cristo, você enfrenta os desafios da vida. Glória a Deus. Primeiro ponto nosso aqui. Primeiro, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Então, diferentemente do que a teologia ou teoria da prosperidade pressupõe, a vida em Cristo é uma vida de luta, de perseguição, né? E ele fala aqui a insistência de Paulo, por exemplo, em ir a Jerusalém, sabedor do que esperava ele lá em Jerusalém. Então, nas primeiras lições desse nosso estudo, nós vimos, por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor Jesus disse para Paulo deveria padecer pelo seu nome. Não falou que Paulo, olha, irmão, isso é importante, porque tem gente que pensa que vai ter uma vida só de prosperidade, só de bênção, só de vitória. Não, o Senhor Jesus avisa a Paulo, convém que você padeça por amor do meu nome, que você seja perseguido, que você sofra. E o tempo de sofrimento tinha chegado na vida do apóstolo Paulo. E ele, com desejo de voltar para Jerusalém, né, de estar no seu país, o profeta Ágabo, lá em Atos 21:11, fala que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios, né? Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo teve discernimento que era da vontade de Deus que ele fosse para Jerusalém e que ele enfrentasse prisões, açoites, os desafios que estavam esperando por ele. Em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo declara: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira. Glória a Deus. Que coisa extraordinária, que palavra, né? Que convicção, que fé inabalável. 1.2, de Mileto para Tiro. Paulo tomou então a embarcação que ia de Mileto para Tiro. Tiro fica no atual Líbano hoje, né? E ele despediu então, fez aquela despedida especial em Mileto. E o apóstolo Paulo então propôs no seu coração que ele devia ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Nada prendia o apóstolo, né? Nem mesmo a igreja querida, né? A igreja amada, os seus filhos na fé. E chegando em Tiro, no Líbano, Paulo se encontrou com os discípulos ali da cidade e foi ali que aconselharam ele a ele não ir para Jerusalém, né? Os irmãos falaram: olha, é melhor você não ir para Jerusalém, porque havia ameaças, né? Eles sabiam. Esses irmãos oraram de joelhos na praia, juntamente com o apóstolo, está isso registrado em Atos capítulo 21. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual, que Paulo estava junto com os irmãos, mas ao mesmo tempo
a tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos em um trabalho espiritual, numa missão, né, de Deus. E de Tiro ele vai para Cesareia, que era o principal porto, e também era a Cesareia do mar, que em Israel você tem duas Cesareias. A Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, perto do início do rio Banias, que vai gerar o rio Jordão, né? Lá você tem a Cesareia de Filipe, onde perguntaram para Jesus que dizem os homens ser o filho do homem. Foi lá em Cesareia de Filipe. Já a Cesareia que Paulo está indo é a Cesareia do Mar, que era a sede de Roma na província da Judéia. Nessa cidade de Cesareia, o apóstolo Paulo fortalece a fé dos irmãos. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que o tornaria o evangelista influente, cheio do Espírito Santo, que é Filipe. Esse recebeu e hospedou o apóstolo Paulo e seus companheiros, lembrando que Filipe era um homem espiritual, um homem piedoso. Ele tinha 4 filhas, servas de Deus, que tinham o dom de profecia. E na permanência de 8 dias lá em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir para Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado por uma convicção dada pelo Espírito Santo, persevera em cumprir a missão dada por Deus, né? Às vezes as pessoas não entendem, irmão. Fala, mas essa pessoa não estava bem aqui, né? Por que será que ele insiste em ir para outro local? Porque ele teve uma determinação de Deus, né? Às vezes a pessoa deixa tudo para cumprir a vontade de Deus. Isso a gente vê na vida dos missionários. Pessoas que estavam bem-sucedidas, às vezes tinham até comércio, tinham uma boa vida material, mas deixa tudo por causa da convicção que Deus propôs no coração dele, né? Ponto 2. A coragem para enfrentar as ameaças de morte. Então, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito, depois de ouvir a mensagem profética acerca de que ele correria risco de morrer lá em Jerusalém, Paulo ouviu a voz do Espírito Santo no seu coração. Qual a convicção que ele tinha? Ele tinha certeza que ele tinha que ir para Jerusalém. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava na sua capacidade. Não é isso, é o Espírito Santo que estava dirigindo ele. E ele foi serenamente. Ele exorta os irmãos em Cesareia. Aqueles irmãos falam, não vai, Paulo. As filhas de Filipe profetizaram, Ágapo profetizou. Quer dizer, não vai, você vai, o seu fim vai ser esse. Falou, não, mas esse é o fim. Que se Deus quer que eu tenha esse fim, é esse fim mesmo. Então mesmo os irmãos ali tentaram segurar ele, não queria que ele fosse de jeito nenhum. Finalmente os irmãos entenderam que tinha que deixar ele ir, porque era o Espírito Santo que estava dirigindo a vida dele, né? E aí ele chega em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele foi acompanhado por alguns irmãos de Cesareia, conforme está escrito em Atos 21:16. A recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja ali na Judéia, está no versículo 17 do capítulo 21. A notícia da chegada dele na cidade espalhou rapidamente. A ocasião era também festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de toda parte do Império Romano. Segundo Flávio Joséfa, era uma multidão de quase 500 mil pessoas, né? Paulo se depara com os oponentes judeus. No dia seguinte da chegada dele em Jerusalém, ele encontrou com os anciãos da igreja de Jerusalém e com o pastor de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, que era, sem dúvida, o principal líder da igreja na Judéia, especificamente em Jerusalém. Ali todos ouviram o apóstolo Paulo falando das grandezas de Deus, como Deus tinha operado grandes obras no mundo gentílico, e os irmãos glorificaram a Deus pelas maravilhas que Deus tinha feito por intermédio de Paulo. Atos 21:20. Bom, mas também havia irmãos em Jerusalém que não aceitaram muito essas mensagens bonitas que Paulo trouxe.
porque eram aquelas pessoas que estavam ligadas ao legalismo. Então os irmãos da igreja de Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos no judaísmo. E você vê isso em Atos 21, 21. Então muitos irmãos falaram, olha, tudo bem, que maravilha o seu testemunho, que coisa linda que Deus está fazendo entre os gentios, mas você é judeu, você está vivendo que nem gentil também? Então aí Paulo precisou tomar uma atitude, porque Paulo é judeu, ele é o apóstolo dos gentios, ele prega a liberdade no mundo gentílico e Deus opera, mas ele é judeu, né? Então esses judeus queriam que o cristianismo fosse um cristianismo judaico, com os costumes e ritos, como o uso da circuncisão, a guarda do sábado, o kasherut. Queria que fosse um cristianismo judaizado. Mas acontece que os gentios não são judeus. Então eles não tinham que seguir a lei. A circuncisão é um concerto eterno para os judeus. O sábado é um concerto eterno para os judeus. O lavar os pés é um concerto eterno para os judeus, né? Guardar a Páscoa é um concerto eterno para os judeus, mas não para os gentios. É isso que eles não entendiam. E aí ficaram forçando a barra para Paulo agir de tal maneira a sinalizar que ele era judeu ainda. Olha que situação. 3. Acusações e prisão de Paulo no templo. 3.1. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ele ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés. Isso é mentira, Paulo nunca ensinou isso. Eles não deveriam circuncidar seus filhos. Paulo não ensinava isso. E nem andar segundo a lei de Moisés. Está registrado lá em Atos 21, 21. Paulo não ensinava isso, Paulo ensinava os gentios, que os gentios não deviam circuncidar, que os filhos de gentios não precisavam guardar sábado, não tinha nada a ver essa lei do kasherut. Isso aí não tinha, isso é gentil. E os judeus estavam acusando Paulo, que Paulo estava ensinando os judeus também a não guardar a lei, a não circuncidar. Não, Paulo falou, não, eu não faço isso. Os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e criavam, então, confusão, incitavam o povo contra Paulo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo. Então, olha só o conselho de Tiago. Paulo, pega 4 homens que fizeram voto de Nazireu para pagar as despesas deles. Pede para eles rasparem a cabeça como demonstração que praticam a lei judaica. Está lá em Atos 21, 23 e 24. Então foi uma orientação do pastor de Jerusalém. Falou, olha, você toma algumas atitudes porque você é judeu, então não há problema nenhum, não vai ter problema. Paulo falou, tudo bem, eu sou judeu. Então para Paulo não tem problema, né? Então, na verdade, esse conselho do pastor Tiago de Jerusalém, o pastor presidente de Jerusalém, foi para que os irmãos judeus, crentes, compreendessem que Paulo não tinha negado o judaísmo, que era mentira aquelas acusações que estavam chegando na Judéia. 3.2. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algazes. A Páscoa, então, era a maior festa, né, do povo judeu, e lembra, né, a passagem, né, a saída de Israel do Egito, da escravidão. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecoste, eles reconheceram Paulo quando eles olharam lá e viram Paulo no templo. Aí eles começaram a fazer aquela confusão, né? E inclusive as próprias portas do templo foram fechadas. Agora preste atenção nisso, hein? É o pátio, viu? Porque ninguém entrava no templo, tá? A gente está lendo aqui, entrar no templo, você pensa que ele entrou dentro do templo. Não. O templo, dentro do templo só entravam os sacerdotes, e no local santo dos santos, uma única vez o sacerdote, o sumo sacerdote. Então, na verdade, é no pátio do templo, tá? Quando ele está falando do templo aqui, é pátio, viu? Vai pensar que ele entrava dentro do... Não, Paulo não era sacerdote judeu, não era levita para entrar dentro do templo. Então, embora aqui fala que as portas do templo foram fechadas, mas aqui está falando a porta do pátio, que dá acesso ao templo, tá? Essas portas foram fechadas, que eram consideradas portas do templo também. E então, é interessante a gente ver essa atitude dos judeus da Ásia. Inveja, porque Paulo pregava Jesus e a igreja crescia, eles ficaram revoltados.
E aí quando eles viram Paulo lá, vem e falam, ah, esse homem aqui é profanador, está querendo colocar gentios no templo. Mentira! Todos ali eram judeus, não tinha nada de... O próprio Timóteo era filho de mãe judia, então era judeu. Paulo tinha circuncidado Timóteo. Essa gente começou então a pedir o linchamento, o apedrejamento de Paulo. E essa notícia chegou para o comandante da força romana, que na época era o comandante Cláudio Lísias. Ele ficava na fortaleza Antônia, pertinho ali do templo. Então ele foi obrigado a prender Paulo para protegê-lo até, né? Conforme Atos 21:33. Então, a gente não pode esquecer que até hoje muitas pessoas estão presas, principalmente nos países muçulmanos, só porque são crentes em Jesus, porque tem uma Bíblia. Na Coreia do Norte, em tantos locais, nós temos servos de Deus nas cadeias. Você tem que orar pela igreja perseguida, viu, irmão? Nós não podemos esquecer. Lá na nossa congregação, toda terça-feira é o culto de oração, nós oramos também em favor da igreja mártir, da igreja perseguida, porque tem muitos irmãos nossos na cadeia por amor do Senhor Jesus. E 3.3, Paulo dialoga então com Lísias. Bom, Lísias era um comandante polido, né? Falava grego e Paulo também. Então eles conversaram, dialogaram. E Lísias, a princípio, achou que Paulo era alguém que fazia revolta, como tinha um sicário egípcio. Mas depois ele viu que não, que Paulo era um homem polido, um homem, né, sofisticado. Então Paulo se declarou, falou para ele, eu sou cidadão romano. E Lísias não mais o confundiu com esse sicário egípcio. Ele mudou até a forma de tratamento de Paulo. E Paulo, mesmo ferido com os açoites, manchado com sangue, ele, com sentimento cristão no coração, ele não perdeu a oportunidade de proclamar o Evangelho de Cristo, conforme Atos 21:40. Então, eis a razão do apóstolo Paulo padecer no nome de Jesus. Quando ele proclamava o Evangelho para as pessoas que odiavam, né? E aí isso ocorre ainda hoje, né? Às vezes nós somos também provados, perseguidos, porque anunciamos o Evangelho, né? Então nós temos que, independentemente da luta, das dificuldades, nós temos que estar cheios do Espírito Santo para pregar a palavra com ousadia. Considerações finais, então um fechamento. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos, especialmente por essas teorias e teologias de que aceitar Jesus é ser próspero, é não ter luta, é não ter dificuldade, não ter tribulação. É um outro evangelho, não é o evangelho da Bíblia. A visão de Paulo tinha da missão evangelizadora, o fazia enfrentar toda e qualquer oposição, inclusive a morte, né? Ele sabia que em Jerusalém ele teria dificuldade, mas ele foi, né? Ele enfrentou. O apóstolo podia dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Então, para ficar bem clarinho para você, eu sugestiono que você faça duas leituras. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 4 e leia também Atos dos Apóstolos capítulo 21. Essas duas citações vão enriquecer demais a hora de você ministrar essa aula abençoada. Eu quero aqui lembrar você que no próximo dia 19 de dezembro, que é o dia dessa aula, eu estarei ministrando aula lá na Assembleia de Deus, aqui em Campinas, no bairro Jardim Florense 1. Essa igreja é uma sede de setor e é pastoreada pelo pastor Ativaldo Martins, meu amigo, homem de Deus. Tenho um carinho enorme pelo pastor Ativaldo Martins e a sua esposa, a irmã Vaninha. E os seus filhos também, né? São pessoas, uma família muito querida. Eu quero mandar um abraço para o irmão Rafael, que fez o convite para que eu estivesse lá na Assembleia de Deus, sede do setor Jardim Florense 1. E a igreja lá fica na rua Comendador João Guilhem
Garcia, número 307, Jardim Florense 1, Campinas, São Paulo. Mas você pode me acompanhar também a aula através das redes sociais. E uma vez mais, eu quero encerrar essa aula lembrando você, se você tem desejo e tem condições econômicas para fazer uma viagem para Israel, as portas estão abertas. A Renova Turismo oferece essa viagem e o nosso grupo está aumentando. Está faltando só você, tá bom? São $3.290. Aí estão os telefones. Você pode ligar e conversar com a Renova Turismo e resolver aí como a melhor maneira de você fazer essa viagem, conhecer a Terra Santa, a terra de Israel. São só 9 dias e só em Israel. $3.290, tudo incluso, exceto o almoço, porque cada dia a gente está em um local, né? Então, se você puder, se você tiver condições econômicas, invista no seu saber, invista nesse curso teológico de imersão, tá bom? Então, que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.